Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Hoje nós daremos continuidade à nossa sequência em Gálatas. Então, eu queria convidar vocês que estão na lateral, se não for nenhum tipo de incômodo, para vocês ficarem centralizados, para eu ficar observando vocês melhor, tá bom? Então, se não for incomodar você, vem para o centro aí da igreja aí, da nave do templo. Eu quero que você, em seguida, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, em Gálatas, e Atos dos Apóstolos, Gálatas, porque está relacionado com o que eu vou tratar hoje, mas a gente vai falar de Gálatas. Abra aí a Gálatas, capítulo 2. Nós estaremos hoje dando continuidade ao assunto que temos tratado todas as quintas-feiras, com exceção da semana passada, onde eu tratei uma palavra avulsa, porém, no final percebi que Deus de fato queria falar com algumas pessoas através daquela mensagem, e por essa razão Ele me direcionou para que ali eu estivesse pregando, porque ao término da mensagem eu pude perceber o quanto ela foi edificante para a vida de algumas pessoas. Então, Gálatas, capítulo 2. Quero que vocês hoje usem Gálatas 2 aí no telão aí. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos orar? Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento te dar graças pelo privilégio que tenho de estar aqui nesta noite, nesse lugar, junto com os meus irmãos, para falarmos, para ministrarmos a Tua palavra que é tão cheia de graça, de bondade, de misericórdia. Fala conosco nessa noite, de uma forma intensa, de uma forma poderosa, que o Teu Espírito Ele encontre lugar nas nossas vidas e que esta palavra traga edificação, traga renovo para nossas vidas. Aqueles que estiverem nos assistindo nesse instante, através desta live, que o Teu Espírito conduza essa palavra ao mais profundo do coração da Tua igreja, para que haja edificação, para que haja renovo, para que haja motivação. Assim eu te oro em nome de Jesus. Amém. Gálatas 2, que vai nos dizer, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para inspecionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um momento ou instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência tais homens,
pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, e verifica qual dos dois está melhor. Oi. Ok, teste. Ei. Tá bom? Tá mais encorpada a voz aí? Sim ou não? Sim? Então baixa um pouquinho ele no meu retorno, que ele está muito alto. Ok? Ok, 1, 2, ei, ok. Queridos, nós já estamos numa sequência de algumas mensagens relacionadas a essa carta. Essa carta, como eu tenho dito sempre, ela foi direcionada a um contexto, a uma colônia, a um grupo de igrejas que se encontrava ali na Galácia, escrita pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1 nós percebemos, nós analisamos que existia alguns judeus convertidos que estavam questionando a veracidade da pregação do apóstolo Paulo. Judeus que pregavam que o homem deveria crer em Jesus, mas também deveria ser circuncidado, deveria observar alguns rituais ali da lei mosaica. Então, Paulo ele vai na contramão desse ensinamento, dizendo, não é verdade isso. O homem não precisa obedecer nenhum tipo de mandamento da lei para ser salvo. A fé, ela não é por obras, mas a fé, ela é por meio da fé em Cristo Jesus. Esse tem sido o tema principal, o qual de fato Paulo ele tem abordado nessa epístola. Quando chega nesse capítulo 2 aqui, Paulo agora vai trazer menção, um relatório de um ato, de uma sequência de eventos que tinha acontecido. Paulo nesse capítulo 2, ele vai relatar o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Por isso é que ele vai dizer, 14 anos depois, fui outra vez para Jerusalém. Observe comigo agora, eu quero que vocês deixem na tela os versículos, por gentileza, do capítulo 2. Em 2. Bota o 2 então. Pode deixar aí. Então Paulo vai dizer, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, levando comigo agora Barnabé e Tito. Fui para lá por causa de o quê? De uma revelação. E expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Qual é o problema desse versículo 2? Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, Paulo ele vai trazer uma narrativa, e eu queria que vocês colocassem a narrativa do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, para nós compreendermos aonde eu quero chegar nessa noite. Capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Prossegue. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém. A pergunta é o seguinte: a igreja de Antioquia era a igreja base, era a igreja sede nesse período do cristianismo. Paulo vai dizer no capítulo de Gálatas que ele foi a Jerusalém porque ele teve uma revelação. Mas quando nós lemos aqui no capítulo 15, e Paulo está trazendo, não Paulo, mas Lucas trazendo o relatório, ele vai dizer que por conta da contenda que houve, os líderes aqui de Antioquia
designaram eles para que eles fossem a Jerusalém. Então a pergunta que se faz é o seguinte: se foi os líderes que designaram, que de fato mandaram Paulo ir junto com Tito e Barnabé para Jerusalém, por qual razão Paulo agora em Gálatas capítulo 2, e pode voltar para o capítulo 2, por que é que Paulo agora no capítulo 2 ele vai dizer que ele subiu, eu fui em obediência, ele não vai dizer não aos líderes da igreja de Antioquia, mas ele vai dizer eu fui em obediência a uma revelação. A grande realidade, em um dos melhores comentaristas que existe, chama-se William Hendricks. William Hendricks ele vai trazer um comentário bem interessante. Ele vai dizer que provavelmente o apóstolo Paulo tenha tido uma resistência à ordem dada pelos líderes de Antioquia. Ele vai dizer provavelmente os líderes disseram: vocês vão ter que subir para Jerusalém para tratar essa questão lá em Jerusalém. Por quê? Porque a liderança máxima desse período da igreja, que era Tiago, Pedro e João, eles se encontravam junto com outros presbíteros em Jerusalém. Então, pode sim ter acontecido, e é muito interessante o ponto de vista colocado por William Hendricks, quando ele vai dizer que provavelmente Paulo tenha tido algum tipo de resistência. Então Paulo resistindo, não querendo ir a Jerusalém, aí Deus entra em ação. Aí Deus entra em ação e Deus se revela a Paulo, trazendo confirmação ao coração dele. Talvez o próprio Paulo, como bom crente que era, como homem que orava constantemente, talvez o próprio Paulo tenha dito: Deus, se de fato eu devo subir a Jerusalém, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero uma comprovação, eu quero uma prova, eu quero que o Senhor se revele a mim. E no capítulo 2 de Gálatas, ele vai dizer que mediante essa revelação, é que de fato ele subiu a Jerusalém. E a segunda pergunta que eu faço é o seguinte: por que Deus se revelaria a Paulo, ordenando que de fato ele subisse a Jerusalém? Qual é o propósito dessa revelação? Porque toda manifestação de Deus tem um propósito. A Bíblia vai dizer que os dons eles são entregues à igreja com fins, com objetivos, com propósitos. Toda a revelação de Deus ela aparece com um propósito, com um objetivo. Eu acredito que no século 21 em qual vivemos, Deus ele fala por meio de sonhos, Deus ele se revela a pessoas, mas toda a revelação de Deus ela vem com um objetivo. Deus jamais vai aparecer a você e lhe mostrar algo se Deus não tiver um propósito maior com isso. E Paulo escrevendo aos Coríntios ou aos corintianos, na primeira epístola, capítulo 12, ele vai dizer na realidade que os dons eles visam a edificação do corpo. Então toda manifestação de Deus tem um fim proveitoso para que a igreja seja edificada. Então quando eu começo a ler e entender que de fato Paulo ele sobe a Jerusalém porque Deus se manifestou a ele, eu entendo que Deus revelou-se a Paulo porque Deus tinha propósitos com isso. Deus tinha objetivos com isso. Deus queria alcançar propósitos, metas com essa revelação que ele faz de fato. Eu já vi pessoas dizer: pastor, eu estava orando e um anjo apareceu no meu quarto. Com qual objetivo o anjo apareceu no seu quarto? Pastor, eu estava orando e de repente eu vi um cavalo branco. Com qual objetivo Deus vai te mostrar um cavalo branco? Toda revelação ela tem que ter um propósito, e não é um propósito de uma única pessoa. Ela tem que ter um propósito coletivo para a edificação da igreja. Eu entendo que Deus de fato tem aparecido a Paulo, tenha se revelado a Paulo com alguns propósitos, com alguns objetivos. E o primeiro deles seria trazer um alinhamento na comunhão da sua equipe. Deus revela-se a Paulo, dizendo: Paulo, suba a Jerusalém, porque Deus tinha um objetivo. E o primeiro deles, 3 objetivos. O primeiro deles, de fato, era trazer um alinhamento no meio da comunhão de sua equipe. Por quê? Esse tempo aqui não era o tempo de hoje, onde a comunicação, eu posso mandar um WhatsApp explicando o que está acontecendo para os meus liderados. Esse tempo aqui, na realidade, as informações chegavam todas desorganizadas. Paulo vai dizer que 14 anos fazia que ele tinha ido a Jerusalém. Então imagine o que estava acontecendo, disse-me diz. O relatório que se chegava aos ouvidos de Tiago, de Pedro e de João,
era que Paulo tinha se tornado um fora da lei. Um homem que prega um evangelho que não é o evangelho de Cristo. As informações estavam totalmente desorganizadas. Não tem aquela brincadeira telefone sem fio, que eu falo uma palavra no ouvido de Batista, Batista fala no ouvido de Mateus, Mateus fala no ouvido de Everton, e assim vai consequentemente. E quando chega no final, a informação está toda desorganizada. Era justamente isso. Para que Deus, ele revela-se, porque Deus queria trazer um alinhamento. Deus queria que de fato houvesse um alinhamento entre Paulo, entre Pedro, entre Tiago, entre João e toda aquela cúpula, aquela organização daquela igreja primitiva. Porque a grande realidade é que um corpo dividido, ele auto se destrói. Um corpo dividido, ele não traz processos produtivos. Pelo contrário, ele se destrói por si mesmo. Ele começa a lutar contra si e ele se destrói. Era justamente o quadro que estava acontecendo. Paulo pregava um evangelho, mas Pedro não entendia o que Paulo estava pregando. As informações que chegavam eram totalmente desorganizadas. Então aparece essa informação: olha, suba a Jerusalém. Paulo provavelmente tenha resistido. Aí nesse momento o Espírito de Deus diz: meu filho, suba lá. Eu tenho um propósito, eu tenho objetivos, eu tenho algo a ser resolvido com a sua ida até Jerusalém. E esse corpo de líderes que estavam desorganizados, que não estavam se compreendendo, Deus leva Paulo lá para que houvesse um ajustamento, para que eles se ajustassem, para que realmente a comunhão fluísse de uma forma extraordinária. E nos versículos 9, o texto vai dizer que os discípulos, Tiago, Pedro, João, estenderam a mão de quê? De comunhão. A comunhão foi restabelecida. Eles se entenderam, porque Deus tinha um propósito com isso. Qualquer corpo, qualquer igreja, que a sua comunhão não esteja 100% sadia, essa igreja é tendenciosa ao fracasso. Nós estamos estudando uma igreja com propósito, do escritor Rick Warren. E no tema de ontem, na aula de ontem, eu lendo o capítulo de ontem, ele conta a história de uma igreja, que a igreja reuniu-se para organizar o calendário do próximo ano. E a igreja a liderança começa a entrar em contenda, porque as propostas anunciadas, o grupo não conseguia entender. O líder passava a informação, e o resto da liderança acabava contrariando ou não entendendo. E tinha briga por conta do financeiro, e tinha brigas por conta do tempo, e tinha um monte de brigas de fato, porque as motivações daquela equipe estavam totalmente desorganizadas. A equipe não estava pensando, eu não estava entendendo a visão do seu líder. E aquela reunião, na realidade, foi um fracasso, porque a sua equipe de líderes a sua comunicação estava fragilizada. Eles não estavam conseguindo entender o propósito maior da coisa. E qualquer corpo, qualquer igreja que esteja agindo desta forma, a grande realidade é que mais cedo ou mais tarde ela vai automaticamente sucumbir, vai deixar de existir, porque a comunhão é a peça principal para o desenvolvimento e um agir poderoso de Deus sobre a igreja. Razão essa que leva o apóstolo Paulo a escrever aos irmãos na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, tratando sobre a questão da ceia. Nos versículos 23 em diante, Paulo vai dizer: olha, antes de cearem, vocês devem fazer um exame de si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer e antes de beber do corpo e do sangue do Senhor. E ele vai continuar: porque aquele que come sem discernir traz para si condenação. E ele vai afirmar mais: por isso é que existe entre vocês não poucos fracos e doentes, e alguns que já dormem no Senhor. Qual era o problema? E por muito tempo nós interpretamos muito mal esse texto. Irmão, não vou participar da ceia não, porque eu briguei, eu pedi perdão, mas olha, eu discuti com alguém, eu levantei a voz para alguém. Qualquer pecado ou qualquer erro era motivo para não cearmos. Ainda que essa pessoa chegando na igreja, ela pedisse perdão de joelho, ela não ceava.
A grande realidade é que o pecado que Paulo diz que estava trazendo morte, o pecado que Paulo diz que estava trazendo frieza espiritual, o pecado que Paulo diz que estava levando alguns à morte, não era qualquer pecado, era a falta de comunhão entre o corpo. Por isso é que no capítulo, no início da carta, ele vai dizer, uns diz que é de Apolo, outros diz que é de Paulo, outros diz que é de Cefas, e há aqueles que dizem que é de Cristo. No capítulo 11, Paulo vai dizer o seguinte, olha, se alguém tem fome, coma em casa. Sabe por quê? Porque os senhores daquela época, os homens mais ricos, no culto de ceia, e a ceia daquela época era diferente da nossa hoje, o culto de ceia, eles levavam a sua comida para o culto. Então, os senhores, os donos, os coronéis da época, eles levavam a comida para o culto e eles participavam da sua ceia antecipadamente. Quando os escravos chegavam no finalzinho do culto, tinham o que para eles comer? Nada. Então a igreja estava totalmente dividida. Por isso é que Paulo vai dizer, há alguns que ficam sem ter o que comer. E Paulo vai ser bem claro e categórico quando ele vai dizer, se você está com fome, come em casa. Na reunião do corpo de Cristo, não existe mais rico ou mais pobre. Todos aqui devem comungar no mesmo momento, na mesma hora. E por isso que ele vai repetir dizendo, esperem uns pelos outros na hora de cearem. Então o problema dessa igreja era a falta de comunhão. E pela falta de comunhão não estar existindo, infelizmente essa igreja estava se degradando, se destruindo entre si. O mesmo estava acontecendo. Pense numa liderança top. Pense nos evangelistas extraordinários. Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, Tito, Paulo, é uma equipe dos sonhos. Essa equipe aqui, ela levou o evangelho ao mundo antigo, de uma forma arcaica, sem ter muitas maneiras de se locomover, mas eles levaram o evangelho ao mundo antigo, porque os caras eram extraordinários. Deus preparou uma equipe fora do comum. Se você hoje, que gosta de futebol, fosse preparar uma equipe, quem você escolheria? Você dizer, cara, eu vou pegar Messi, eu vou pegar Cristiano Ronaldo, eu vou pegar, tem esse carinha novinho que está jogando muito agora, o nome dele lá, não, quem? Ah, deixa. O cara que joga mais Neymar lá, o novinho. Isso, esse cara aí. Cara, você ia pegar só os top. Foi mais ou menos isso que Jesus fez. Ele contratou uma galera top, muito boa, mas por ser um líder extraordinário, ele percebe que essa equipe extraordinária estava tendo uma péssima comunicação. Ele percebe que essa equipe extraordinária não estava se entendendo. E uma das estratégias de Satanás sempre foi colocar dúvida, colocar discórdia no meio da igreja. Uma igreja que começa a discordar um do outro, uma igreja que começa a brigar um contra o outro, esse organismo, por si só, ele vai se destruir. Um corpo que não está em união, que não está no mesmo pensamento, mais cedo ou mais tarde esse corpo vai se destruir, vai se degradar entre si. Então Deus, ele aparece a Paulo e diz, vá meu filho, eu quero que você permaneça lá. Porque Deus queria que de fato essa igreja restabelecesse a sua comunhão. Coloca o versículo 9 para nós darmos uma lida, por gentileza. Veja o versículo 9. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, que era a elite da liderança da igreja na época, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Não existia até então. Eles olhavam para Paulo como um fora da lei. O evangelho de Paulo, as informações que chegavam era que Paulo estava totalmente desorientado, totalmente desorganizado, fora. A mensagem pregada não era a mensagem autêntica e verdadeira do evangelho. Mas através dessa ida, dessa revelação de Deus, Deus de fato ele leva porque ele queria restaurar isso. A partir desse momento aí, Satanás perdeu, porque o objetivo dele era causar divisão, era fazer com que Paulo dissesse, eu estou fora dessa equipe, era com que Pedro dissesse, você não faz parte do meu time. O objetivo era desorganizar, porque sempre essa será a estratégia de Satanás, desorganizar. E ele não vai tentar desorganizar os membros, ele tenta desorganizar a cabeça, a liderança dessa igreja, aqueles que tinham poder de decisão, aqueles que eram influência para os demais,
aqueles que tinham poder de convencer ou de influenciar pessoas. Agora há pouco eu fiquei muito triste, depois vocês vão saber. Uma igreja que estava produzindo um trabalho muito legal, mas já tomei conhecimento que algumas peças importantes dessa liderança estão saindo da igreja. E não é por conta de pecado, irmãos. É por conta de muitas vezes não concordar ou não enxergar a opinião do outro, ou a visão do líder. Eu entendo que nem sempre o líder está com a razão, mas a alternativa não é sair, não é se mudar. Uma igreja bem estruturada, de fato, ela vence as suas dificuldades. Ela vence as suas brigas internas. Porque ela tem que entender que o propósito continua, que o plano permanece. Então o Satanás ele sempre vai estar colocando discórdia entre a liderança, porque se ele assim conseguir fazer, ele desestrutura por completo algo que está avançando. Essa era a tentativa de Satanás contra essa igreja, contra a liderança dessa igreja. Uma igreja que estava ganhando o mundo, que estava de fato tirando as almas do inferno e levando para o reino da graça. Satanás começa a colocar discórdia, mas Deus aparece em cena e leva Paulo a Jerusalém. E ali essa comunhão que estava desalinhada dentre a equipe, agora é reajustada e essa igreja prossegue com muita classe, com muito poder e com muita glória. Então esse foi o primeiro motivo que eu observo que Deus de fato, a razão que levou Deus de fato a revelar-se a Paulo e levar de fato ele a Jerusalém. Em segundo, eu observo que Deus queria fortalecer Paulo diante dos seus oponentes. Segundo, eu vejo que Deus ele queria fortalecer Paulo diante dos seus oponentes. Os oponentes aqui eram os falsos irmãos, que Paulo vai dizer que existia aí. Os falsos irmãos que tinham se convertido à igreja, mas queria que o povo de fato obedecesse às regras do judaísmo. Então Paulo escreve a eles dizendo, olha, então Deus leva de fato Paulo a Jerusalém porque Deus queria fortalecê-lo diante dos seus oponentes. Veja o que aconteceu no versículo 6 em diante. Coloca o versículo 6. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença. Ele está se referindo aqui não a Pedro, não a Paulo, não a João. Ele está se referindo aqui aos outros líderes que existiam ali, que tinham se convertido os judaizantes que tinham se convertido ao cristianismo. Então essa referência aqui não é a Paulo, Pedro e Tiago, mas é aos líderes judeus que tinham se convertido. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, tais homens influentes, pela aparência, tais homens influentes não me acrescentaram nada. Prossiga. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho. Então Deus ele leva na realidade Paulo, porque Deus queria fortalecer Paulo diante dos seus oponentes. Paulo estava fragilizado de certa forma, sim. Como nós lemos ali no capítulo 10, no capítulo 1, versículo 10, quando Paulo vai dizer, olha, o meu objetivo não é agradar homens, mas agradar a Deus. Mas por que Paulo vai trazer aquela fala em sua defesa? Porque naquele período, esses falsos irmãos, esses que aparentemente eram dono da razão, eles estavam dizendo o seguinte, Paulo não está pregando a verdade do evangelho. Paulo está agradando a meia dúzia de pessoas. Então, nessa ida, nessa revelação que ele recebe, Deus leva ele, porque Deus queria fortalecê-lo diante dos seus oponentes. Eu lembro que, quando eu estava congregando em uma igreja grande aqui da cidade, tinha acabado de chegar, e não se espante, mas infelizmente existe rivalidade dentro da igreja de Cristo, e nem todo mundo compreende que a igreja de fato, que os bons que chegam para somar. Existem igrejas que se você for bom e você chegar lá, você vai causar medo às pessoas. Eles não vão olhar para você e dizer, cara, chegou fulano, canta muito, prega muito, toca muito, que coisa boa. Não, tem igreja que não é assim. Tem crente que fica incomodado quando chega alguém bom.
Tem igreja que fica com medo porque chegou alguém bom. E quando eu cheguei nessa igreja, não que eu fosse bom, mas eu tinha os meus méritos, eu tinha o meu trabalho prestado. E quando eu cheguei nessa igreja, uma grande igreja aqui da cidade, algumas pessoas ficaram, digamos que, incomodados. E uma conversa com o pastor, a igreja tinha um grande acampamento, com capacidade para 1000 pessoas, porém o som da igreja era uma porcaria. Pense num som péssimo. E uma vez eu falando com o pastor, eu disse: pastor, esse som não é digno da sua igreja. A sua igreja é uma grande igreja, recebe pessoas de todo lugar aqui do Nordeste, e quando chega a impressão que eles têm não é muito legal, porque o ambiente é legal, o espaço é grande, mas o som é péssimo. E ele disse: Paulinho, o problema é que isso é uma grande dificuldade. Para eu trocar o som dessa igreja, tem que ter autorização de secretário, tem que ter autorização de tesoureiro, e essas pessoas dificultam esse trabalho. Eu disse: pastor, o senhor me daria autoridade para eu fazer uma campanha, arrecadar o dinheiro e trocar o som da igreja, sem mexer um centavo da igreja? Ele disse: dou. Eu e o presbítero Ivonaldo, na época, nos juntamos e nós arrecadamos, eu não me lembro a quantia, mas aproximadamente 30 mil reais, e nós trocamos o som da igreja. Porém, quando esses irmãos souberam que nós estávamos nos mobilizando para trocar o som da igreja, algo bom ou ruim? Bom ou ruim? Você não tem ideia da briga que deu e confusão que deu. Porque nós queríamos melhorar o som da igreja. Esses irmãos se armaram contra nós e começaram teve um que me enfrentou, até um senhor chegou para mim, me desrespeitou. Eu tinha comprado, nós tínhamos feito a compra do som, e quando eu mandei levar para a igreja, ele não abriu a igreja para o som entrar. O cara chegou de Caruaru com o carro carregado, isso num acampamento, e quando chegou lá ele disse: não vou abrir não. Eu disse: meu querido, o som está pago, mas não vou abrir. Eu tive que ligar para o pastor, e o pastor se estressar e dizer: meu filho, abra esse templo, pelo amor de Deus. Então houve uma resistência muito grande. Na realidade eles torciam para dar tudo errado. Instalamos o som. Na instalação do som, quando a gente percebeu que se desse alguma coisa errada, eles iam nos fritar vivo. Nesse período estava um técnico de som que é um dos melhores do Brasil em Recife, que é o técnico da banda Calypso, muito conhecido, de um rapaz aqui de Santa Cruz. Ele disse: Paulinho, se você quiser, eu ligo para meu amigo que está em Recife, ele é técnico da banda Calypso, e ele vem fazer o alinhamento e instalação desse som. Pagamos um valor, esse rapaz ele fez, instalou o som ficou uma coisa espetacular. No dia da inauguração do culto, para testar o som, estavam todos de plateia, torcendo para dar errado. Mas sabe o que aconteceu? Deu muito certo. Foi um sucesso aquele planejamento, foi um sucesso a instalação de tudo. Não ficamos devendo R$1, não se tirou R$1 do caixa da igreja. E aquele momento ali, ou aquele projeto, ele serviu para me fortalecer diante daquela igreja. Rapidamente eu ganhei, de certa forma, respeito diante daquele pastor. E comecei de fato a ter acesso à casa daquele pastor e até mesmo às doutrinas daquela igreja. Eu entendo que Deus muitas vezes ele provoca situações. Ele realmente provoca situações para nos fortalecer quando os nossos oponentes estão procurando maneira, coisas para nos parar, para nos deter, para nos prejudicar. Por isso é que de fato vale muito a pena nós estarmos sempre alinhados com Deus. Vale muito a pena você estar totalmente seguro em Deus, totalmente ciente que o que você está fazendo não é para se vangloriar, mas para que o reino de Deus avance. E quando Deus de fato ele encontra as motivações certas, Deus de fato ele nos fortalece diante daqueles que muitas vezes querem a nossa destruição. É justamente isso que acontece aqui, porque Deus apareceu em revelação a Paulo, apareceu em segundo lugar para fortalecê-lo diante dos seus oponentes. Nesse momento aqui, e essa é a narrativa do capítulo de número 15, bota Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Veja o quanto Deus fortaleceu Paulo diante daqueles que queriam a sua destruição. Capítulo 15, versículo 6. Ele está narrando o que estava acontecendo na reunião. Ele vai dizer: os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem.
Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhe o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos antes, um jugo que nem nossos antepassados conseguiram suportar. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia a Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Então Deus leva de fato Paulo a Jerusalém, porque queria fortalecer Paulo diante dos seus oponentes, diante daqueles que de fato não estavam dando credibilidade. Aí levanta-se Pedro dizendo: irmãos, espera aí um pouquinho, o que Paulo está fazendo aconteceu comigo também. Nessa narrativa aí, ele está relatando o que aconteceu em Atos 10, quando um anjo do Senhor aparece a Pedro e diz: olha, vá lá na casa de Cornélio e pregue para ele, porque ele é um gentio, mas eu encontrei verdade nele. Então, Pedro, ele traz uma narrativa fortalecendo Paulo. Tiago em seguida vai trazer uma narrativa fortalecendo a argumentação realmente de Paulo, e Paulo é fortalecido nisso. Veja agora capítulo 10, por gentileza. Capítulo 10 não, versículo 10 de Atos dos Apóstolos. De Atos não, de Gálatas. Estou endoidando a mídia, né? Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que esforcei por fazer. O que é que acontece nesse momento? Diante de todos os questionamentos que eu ouvia, se de fato Paulo era apóstolo, se de fato a mensagem dele era bíblica, tem todo o fortalecimento, e agora ele é enviado, e é pedido a Paulo: olha, vá, pregue o evangelho para os gentios, e não se esqueça dos pobres. Então eu entendo que, em terceiro lugar, Deus levou Paulo à cidade de Jerusalém, porque Deus queria validar o seu ministério. O ministério de Paulo não tinha uma validação até então. Era visto, como eu disse no início, como aquele fora da lei. Mas quando agora ele está aqui e ele é enviado, o seu ministério ele é validado. As autoridades espirituais, elas agora de fato estão dizendo: olha, a nossa bênção vai sobre você. Então, escuta o que eu vou dizer aqui nesse momento. Certa vez eu estava em uma reunião falando acerca de evangelização, e houve uma discussão na hora acerca da evangelização. E um rapaz olhou para mim e disse: pastor, para evangelizar eu preciso da autorização de um pastor? Eu disse: precisa. Aí, se eu quiser eu não posso ir. Eu disse: você pode até ir, mas você não estará totalmente acobertado diante das Escrituras. Era mais ou menos o que estava acontecendo com Paulo. Quando Paulo ele recebe a revelação e Deus diz: meu filho, vá para Jerusalém, é porque Deus estava dizendo o seguinte para Paulo: você é bom, você tem feito a coisa certa, mas eu preciso que esteja tudo de conformidade com a minha vontade. Eu preciso que aqueles que eu constituí como líderes, de fato, olhem para você e transmitam bênção sobre sua vida. Eu preciso que eles de fato abençoem a sua ida, que realmente eles mandem você ir, que é o que acontece aqui. Diante desse processo todo, Paulo ele é fortalecido diante dos seus oponentes, e ao mesmo tempo o seu ministério ele é fortalecido, ele é validado, ele é autenticado. Paulo agora não é visto como um estrangeiro, Paulo não é visto como um fora da lei, mas Paulo agora é visto como um enviado pela igreja que Deus tinha levantado naquele momento. Então essa ideia de que eu vou evangelizar, mas não preciso de pastor, não preciso de ninguém me orientando, na realidade você vai estar sozinho no campo missionário. Por isso a importância de alguém que vai fazer algo ter de fato uma igreja, alguém que esteja mandando, que esteja direcionando, que esteja orando para que de fato seja validado aquilo que o outro está fazendo. Certa vez, conversando com um amigo,
um cara muito bom de Bíblia. E ele disse: não, eu estou fazendo trabalho, ele sem igreja. Estou fazendo trabalho nos hospitais, estou fazendo trabalho nas casas com alguns casais. Eu disse: cara, mas quem te constituiu como liderança espiritual? Disse: ninguém. Disse: então você é um fora da lei. E Deus não trabalha com fora da lei. Eu disse: ó, vá para a igreja de fulano de tal, porque você é um cara que tem uma mente pensante, e você vai ajudar muito aquele pastor, e ele vai dar liberdade para você falar. E conforme a nossa conversa, esse cara fez isso. Ele procurou aquele pastor, e hoje está fazendo o mesmo trabalho que estava fazendo sozinho, agora com uma cobertura espiritual. Vocês lembram quando Jacó pegou sua mãozinha, colocou na cabeça de Jacó e disse: que Deus te abençoe? Essa palavrinha parece nada, não tem muita importância. Que Deus te abençoe. Essa bênção que Jacó liberou sobre seu filho, que Isaac liberou sobre seu filho Jacó, fez toda a diferença no processo da história. Então, o simples fato de alguém colocar a mão e dizer: eu te abençoo, vai e faça, Deus no céu diz: está liberada a bênção. Quando o seu filho mais velho, ou melhor, o primogênito Esaú chega: libere a bênção sobre mim também. O que é que Jacó diz? O que é que Isaac diz? Eu já liberei a bênção sobre Jacó. Então, estar sob a liderança de autoridades é super importante do reino de Deus. A validação, ela é válida quando aqueles que foram levantados por Deus diz: eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus estará com muito maior poder, com muito maior potência, com muita maior graça sobre esse ministério dessa pessoa que assim foi enviado. Então, o ministério de Paulo, ele foi validado a partir do momento que de fato ele subiu ali a Jerusalém. Em quarto lugar, eu compreendo que temos que ter sensibilidade à voz de Deus para que de fato o nosso ministério venha fluir. Temos que ter sensibilidade à voz de Deus para que o nosso ministério venha fluir. Vou perguntar a vocês: se Paulo, na sua birra, se Paulo no seu momento de orgulho, porque no capítulo 15 que nós lemos, o texto diz que houve uma grande discussão. Paulo era visto como fora da lei. Se Paulo tivesse dito: rapaz, eu não vou a Jerusalém não, para que eu vou conversar com Pedro? Para que eu vou me submeter a Tiago? Deus apareceu a ele e vai dizer que em uma revelação ele não vai relatar qual foi o teor da revelação. Ele não vai dizer se foi um sonho, ele não vai dizer se foi um anjo que apareceu e disse: vá para Jerusalém. Ele só vai dizer que Deus se revelou a ele. Porém, poderia sim ter acontecido de Paulo ter endurecido o seu coração, ou de Paulo ter sido insensível à voz de Deus. E insensível à voz de Deus, jamais isso teria acontecido. Pelo fato dele ter essa sensibilidade à voz de Deus, pelo fato dele compreender, talvez Paulo estivesse machucado, talvez Paulo estivesse irritado, porque ele era homem igual a mim e a você. Mas quando ele ouve a voz de Deus, ele vai dizer: em obediência a uma revelação, eu subi a Jerusalém. Então, ter sensibilidade à voz de Deus é de suma importância, para que algumas coisas venham fluir na nossa vida. Eu conheço pessoas ótimas, belas, mas por não ter sensibilidade à voz de Deus, infelizmente não flui. Por não perceber que Deus está orientando, não flui. Então essa sensibilidade é de suma importância. Uma vez aconselhando uma família, eu disse: rapaz, vocês precisam esquecer desses problemas, dessas igrejas, procurar uma igreja e congregar. Não, eu não vou fazer isso não. Eu vou voltar para lá, porque Deus vai me honrar lá. Passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, os filhos desse casal se desviam. O próprio marido começa a entrar em crise espiritual. E um dia eu cheguei para a irmã e disse: irmã, você precisa acordar. Você precisa de seu orgulho, entender, ter sensibilidade à voz de Deus. Você precisa buscar Deus aonde Ele está se revelando. Ouça a orientação de Deus para a sua vida. Não é necessariamente você ter que voltar para aquela igreja para produzir para o reino. E quase no finalzinho de tudo é que de fato aquela família percebe Deus e vai procurar Deus em uma igreja, congregar em uma igreja. A falta de sensibilidade muitas vezes prejudica as pessoas.
Quando nós vamos ler ali Malaquias estava no período do povo a ler. Deus levanta o profeta Malaquias. O profeta Malaquias chega para o povo e diz: olha, arrependei-vos dos vossos pecados. Eles vão dizer qual é o nosso pecado, em que temos falhado contra Deus. A insensibilidade do povo em não perceber a voz de Deus fez com que de fato Deus trouxesse destruição sobre aquele povo. Muitos ministérios, muitas pessoas não avançam porque falta essa sensibilidade. Dão mais ouvido ao seu orgulho, dão mais ouvido às suas emoções carnais do que de fato a orientação que Deus traz. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade, se Paulo não tivesse tido essa sensibilidade e tivesse dito: não, Deus falou ao meu coração, então eu vou em obediência ao que Deus falou, jamais isso teria acontecido. A comunhão não teria sido restabelecida, Deus não teria honrado Paulo diante dos seus oponentes, o seu ministério não teria sido validado se ele não tivesse dado ouvidos, se ele não tivesse tido sensibilidade à voz que Deus orientou. Então, precisamos sim pedir: Deus, me dê sensibilidade. Precisamos ter ouvidos prontos a ouvir a voz de Deus. Precisamos ser essas pessoas que, como disse o salmista no Salmo 27, buscai a minha presença, e ele vai dizer: Senhor, eu buscarei a tua presença. Quando nós temos essa sensibilidade, o nosso ministério ele flui, e nós conseguimos produzir muito para o reino de Deus. O meu desejo nessa noite é que realmente não nos falte essa sensibilidade. A minha oração nessa noite é que Deus ele traga ouvidos sensíveis para nós, que nós venhamos poder compreendê-lo, entendê-lo. Recentemente, não tão recentemente, mas há uns dias atrás, um jovem chega para mim e diz: pastor, eu vou para outra igreja. Eu disse: por que você vai para outra igreja? Eu disse: porque Deus falou comigo. Eu disse: cara, Deus não falou com você não. Não falou, pastor, estou sentindo de Deus. Eu disse: olha, não é Deus falando com você, é sua vaidade, é o desejo de aparecer que está lhe conduzindo a essa outra igreja. Porque nessa outra igreja, por ser menorzinha, você vai pregar, você vai ter oportunidades, e aqui, infelizmente, você não teve. Não teve porque não estava preparado para ter, mas vai chegar o momento que você vai ter. Ele disse: não, mas eu vou para lá. Eu disse: você pode até ir, mas não diga que é Deus que está lhe conduzindo, porque às vezes nós confundimos as nossas vaidades com a vontade de Deus. E nem sei se esse menino permanece na mesma igreja que ele disse que tinha ido, porque nós precisamos de fato ter a sensibilidade de ouvir Deus. E Deus nem sempre vai falar numa profecia, Deus nem sempre vai falar através de um anjo no nosso quarto. Muitas vezes Deus vai falar justamente no púlpito, te orientando aqui, ou muitas vezes em uma conversa no particular com alguém que está cheio de Deus, ou cheio de Deus, vai trazer orientação para você. Aí cabe a nós termos a sensibilidade de ouvirmos a voz de Deus. Para concluir essa mensagem, uma vez eu queria comprar um carro, e era um carro muito bonito, porém velho de ano, e um carro muito caro, que era uma Pajero Full. E quando foi um dia, eu conversando com um amigo meu, eu disse: rapaz, eu quero comprar uma Pajero Full. Carro completo, o banco você mexe nele, ele aumenta, diminui, fala o que você quiser dentro do carro. Carro muito confortável, porém um carro velho de ano. E aquele meu amigo disse: Paulinho, não compre, porque esses carros se quebram parado. Rapaz, é mesmo? Eu disse: é. Naquele momento eu entendi que Deus estava me orientando nessa compra, mas a vontade ficava ali: rapaz, vou comprar. Mas quando eu me lembrava da conversa que eu tive, e que eu entendi que Deus estava me orientando, eu freava. Esse carro era de um familiar meu, e a gente fez uma viagem nesse carro de João Pessoa para cá. A gente chegou de viagem, parou o carro na garagem. Quando foi no outro dia, foi ligar o carro não pegou. Aconteceu o que o cara disse: o carro quebrou parado. O carro custava 40 mil reais, ou melhor, o carro custava em torno dos 35 mil. A gente foi olhar o preço da peça do carro, custava 40 mil reais. E só tinha em uma autorizada no Brasil. Eu disse: não, eu vou comprar essa peça num ferro velho. Eu fui em todos os ferro velhos que você pensar. Eu estava em São Paulo, em Guarulhos, que tem o maior ferro velho do Brasil. O cara não tinha peça.
Quando descobrimos a peça, que era numa autorizada em Rondônia, o cara disse, a peça custa R$39 mil. O carro custa 35. Esse carro passou anos parado. Mas eu tive sensibilidade em perceber que Deus estava me orientando. Às vezes nós nos prejudicamos porque nós somos insensíveis à voz de Deus. Ah, mas se não for um anjo que chega e fala comigo, infelizmente eu não ouço a voz de Deus. É igual aquela velha pessoa que é crente demais. Ah, eu sou muito espiritual. E eu confio em Deus. Aí, de repente, está em uma navegação, o barco afunda. Aí ele começa a orar: Senhor, me socorra, me ajude, me tire dessa situação, vou morrer afogado, Senhor. Aí de repente vem um helicóptero, joga a cordinha, pega aí, sobe. Não, Deus vai me tirar dessa situação. Aí o helicóptero vai embora. Aí depois chega o barquinho lá, sobe aí, irmão. De jeito nenhum, eu orei a Deus, Deus vai me tirar dessa situação. Sabe o que acontece? O cara morre afogado. Morre afogado, aí chega bravo no céu: mas Senhor, tanto que eu confiei em Ti, o Senhor me desamparou. Eu disse: meu filho, eu mandei helicóptero te salvar. Eu mandei um barco te salvar. Você queria que eu me transformasse um marinheiro e fosse lá? Então, às vezes, nós somos tão espirituais que a gente somos insensíveis ao agir de Deus. Paulo teve sensibilidade à voz de Deus, e pelo fato dele ter essa sensibilidade, ele abriu mão do seu orgulho, de suas intrigas, subiu a Jerusalém, alinhou a comunhão com a igreja, foi fortalecido diante dos oponentes, seu ministério foi validado, e com poder e autoridade ele vai fazer a obra. Então que Deus de fato nos traga ouvidos sensíveis à sua voz, corações abertos a entender o que Deus está nos falando. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Os avisos